terminou sendo produtiva e até vantajosa para a América Latina essa reunião de cúpula da CELAC com a União Europeia. Todas aquelas tentativas e manobras para enquadrar os líderes latino-americanos realmente deram em nada, porque essa declaração aqui da cúpula, da UE e CELAC, não menciona a Rússia, como diz esse material do jornal O Globo. Ainda diz que Lula volta ao Brasil na quarta-feira depois de extensa agenda bilateral. E entre essa agenda, dentro dessa agenda bilateral, nós temos aqui também essa posição da França, que avalia que a presença de Lula mudou a dinâmica da negociação sobre a Venezuela. Vejamos aqui a análise de nosso vídeo de hoje. Comecemos por essa notícia aqui da França, em relação ao Lula e à Venezuela. Na verdade, eu achava que aquela reunião tinha sido articulada ou orientada pelo Lula, mas não foi. Ela foi, na realidade, segundo esse material do Globo, foi articulado pelo presidente da França, o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron, e daí a insistência tanto do Macron quanto o do Pedro Sánchez da Espanha, com a presença do Lula naquela cúpula de Bruxelas, que de cenário é outro se comparado à reunião que ocorreu em novembro do ano passado, quando Macron levou o governo e a oposição venezuelanos a Paris, ali no Palácio Élysée, que é a sede do governo parisiense ou francês. Só que essa foto aqui é a foto mais recente da reunião de ontem, do Lula com aqueles presidentes, Gustavo Petro, da Colômbia, Alberto Fernandes, o Macron e a vice-presidenta da Venezuela, a Delcy Rodrigues. O corpo da reportagem de Paula de Orti, diretamente de Bruxelas, diz que na segunda-feira o petista sentou-se pela primeira vez com representantes do governo e da oposição venezuelana após críticas consecutivas sobre declarações e acenos vistos como favoráveis ao governo de Nicolás Maduro. Aqui a novidade está no fato do presidente da França, desse interesse do presidente da França em se aproximar da Venezuela. A gente sabe que em política, em diplomacia, não há nada de amizade, não há nada de carinhos, a não ser quando aquilo é para atingir um meio específico. Então aqui, esse Macron, Emmanuel Macron, que na verdade é um banqueiro, é um estadista novo, de 45 anos, mas que tem uma rara sensibilidade. Não sei se é porque é francês, não é? Porque ali na França você tem toda aquela tradição libertária e de afirmação da França. Dali a gente vê Charles de Gaulle, mais recente exemplo, não é? da altivez francesa. Ou por outras razões mais específicas, mas o fato é que o Macron tem se levantado aí, inclusive questionado a posição europeia em seguir ali meio que acoelhada junto à posição americana de jogar tudo nessa guerra contra a Rússia. O Macron tem feito os seus questionamentos. E aqui no caso o Macron está, não é defendendo a Venezuela, ele está assim de olho nas reservas de petróleo da Venezuela, que ele, como um bom estrategista, prevê que vai ser o escoadouro natural dos problemas que
a União Europeia vai ter, né, com esse bloqueio aí ao petróleo da Rússia, que não é um bloqueio partido da Rússia, mas da própria União Europeia, que resolveu não comprar mais e perseguir indefinidamente os russos. Bom, eu sei que, na verdade, não é, o Putin reagiu, não é, e reagiu bem, porque ele tem que defender a economia de seu país, passou todo o petróleo para a Ásia, para a China, para a Índia, ali para a Indonésia, aqueles países, inclusive com preços bem mais baratos do que ele vendia para a União Europeia. Resultado, a União Europeia ficou aqui com um gargalo, sem petróleo, sem gás suficientes para abastecer a sua população. E aí a saída, inclusive que não foi só o Macron, o próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, também tentou uma aproximação com o Maduro, justamente já prevendo essa crise. E olhe que os Estados Unidos só importavam 8% do petróleo que consome da Rússia. Além do mais, o Lula conseguiu ali, junto ao Petro e também ao Alberto Fernandes, ao obter da Venezuela, tanto da oposição venezuelana quanto do governo, uma declaração mais ou menos equilibrada, de forma a atender às várias partes ali em conflito. O que diz aqui? Em comunicado conjunto, os líderes instaram o governo de Caracas e a oposição a retomarem as negociações no México, com o objetivo de chegar em um acordo, entre outros pontos da agenda, sobre as condições para as próximas eleições. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque dificilmente o Maduro vai abolir ou suspender aquela proibição das candidaturas de Maria Corina Machado, de Juan Guaidó. Se lembram do Juan Guaidó, aquele presidente que era interino e que se dizia presidente, mas acabou sendo reconhecido por 50 países, inclusive todos aqueles da União Europeia, que agora meio que acovardada, não é? Está procurando esse acordo com o Maduro. Então não vai ser fácil, porque justamente esse pessoal eram os 3 candidatos, os 3 homens, 2 homens e uma mulher, os mais extremistas em todos os processos de negociação. Por quê? Porque se encontravam com respaldo ou até uma certa submissão à agenda americana, que era bem diferente do governo e do povo venezuelano. E por isso que, e entre outras coisas, também tem, né, esse governo do Juan Guaidó, que é um governo entre aspas, mas recebia dinheiro. E dinheiro de onde? Daquelas companhias que os Estados Unidos e a Europa sequestraram da Venezuela, que é aquela Citgo, que é uma grande empresa petrolífera que tem nada menos que 5 refinarias na sede do governo americano, salvo engano, no Texas, além de 5.000 postos de gasolina distribuídos pelo país inteiro. Esse dinheiro, essa companhia foi fisgada pelos americanos. E depois, como tinha o apoio do Guaidó e desse pessoal, né, tanto do Capriles quanto da Maria Corina Machado e outros da oposição, dita oposição democrática, entre aspas, mas que na realidade seguia a linha americana, a linha de opressão absoluta daquele país. E houve, como a gente sabe, muito escândalo ali naquele dinheiro, naqueles financiamentos, inclusive, né, do próprio Juan Guaidó, que nunca justificou, como solicitou e requereu à justiça venezuelana, a origem do dinheiro que pagou suas passagens para o exterior. A gente sabe que também o Guaidó
que morava na Venezuela. Depois é que ele foi embora, né? Ele fugiu com medo, ninguém sabe de quê, porque ele nunca foi preso ali. E o Juan Guaidó estava justamente, era apoiado, inclusive pelos embaixadores da Europa e dos Estados Unidos, que faziam questão de humilhar o governo Maduro. Eu lembro que chegou lá uma embaixadora de Londres, a Venezuela, foi apresentar suas credenciais ao governo constitucional de Maduro e logo em seguida foi lá para o Juan Guaidó dizer que também ia apresentar as credenciais. Só que o Juan Guaidó não tinha poder nenhum, era presidente interino, presidente, não é, de fancaria, como a gente diz em política, um presidente de nada. Bom, mas de tudo isso é passado, mas tudo isso também volta à agenda política, porque o Juan Guaidó quer ser candidato. Mas como um cara desse quer ser candidato à presidência da República se foi instalado ali em Caracas justamente para demolir, não é, todo o governo